Oi, gente, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Gente, no vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês a produção da semana, tá? Então confere aí, tem muita coisa boa, muita coisa gostosa pra vocês. E vou começar já com a receitinha da minha massa de bolo, que é uma massa coringa. E você pode salvar aí, porque eu tenho certeza que vai ser sucesso nas suas receitas. Bora lá pro vídeo? Aqui no liquidificador eu vou adicionar 2 ovos e, gente, a xícara que eu estou usando é de 240 ml, tá? Então aqui vou colocar uma xícara de açúcar, vou colocar também meia xícara de óleo, tá? Uma xícara de leite em temperatura ambiente, tá? E meia xícara de cacau em pó 50%. E aí é só bater até misturar bem. Vou despejar aqui, gente, ó, num bowl, tá? Para poder adicionar a farinha, mas você também pode bater no liquidificador, mas aí eu preferi fazer na mão mesmo, para a massa ficar bem mais fofinha, e eu vou mostrar para vocês o resultado dessa massa, que fica perfeita. E aí eu adicionei 2 colheres de farinha do trigo, e aí eu vou adicionando aos poucos e mexendo com o auxílio de um fouet. Adiciono mais um pouco, mexo mais um pouco até dissolver aí, misturar toda essa farinha nesse líquido do bolo de chocolate. Já misturei tudo, agora aqui eu vou adicionar uma tampinha de fermento em pó para bolo, tá? Daí, e aí Manu! é só misturar novamente até dissolver todo esse fermento nessa massa, que ficou linda, né, gente? E aí eu vou despejar na minha forma. Já untei a forma aqui, gente, com o meu desmodante caseiro. Tem receita dele aqui no canal, é super facinho de fazer. Feito isso, vou levar para assar a 180 graus até aumentar de volume e ficar já assadinho. Olha só, gente, essa massa eu vou mostrar para vocês a perfeição que ela é. Olha só, super fofinha, uma massa bem estruturada. Você pode usar em bolos de aniversário, bolo gelado, bolo de fatia. É uma massa coringa, tem receita dela também no canal, tá? Mas eu vou deixar aqui na descrição do vídeo. E, gente, a chave principal desse vídeo é esse recheio de chocolate ao leite. Gente, esse recheio não vai amido de milho, tá? É um recheio coringa, olha só a cremosidade. Não é brigadeiro, não é ganache. Quem comprou a apostila sabe do que eu tô falando. Esse recheio é perfeito e faz maior sucesso aqui na doceria. Se você quer aprender a fazer esse recheio, não perca tempo e adquire já a nossa apostila para você também fazer sucesso aí no seu delivery. Tenho certeza que você vai vender super bem usando esse recheio. Ele é super cremoso, e se você quiser usar no bolo, você pode deixar ele um pouco mais no fogo para ele ficar mais estruturado. Olha aqui, gente, como que essa massa é linda. Vou colocar aqui na minha forma, já forrei a forma com um papelzinho aqui, um plastiquinho que vai no congelador. E aí eu vou molhar bem esse bolo, gente, vou molhar bem mesmo, porque bolo gelado tem que ser bem molhadinho mesmo. E outra coisa, eu corto esse bolo ele quase congelado, tá bom? Porque como que o recheio é bem cremoso, tem que cortar ele quase congelado. Mas mais pra frente eu vou explicar pra vocês. Ó, já coloquei aqui o meu recheio na manga de confeitar. E eu gosto do bolo com recheio bem alto, mas aí vai de cada um. Você pode fazer do jeito que você sempre faz. Eu faço aqui, coloco o meu preço, tá? E faço ele já com uma camada bem alta de recheio. Esse bolo aqui, gente, ele vai ter 2 camadas de recheio. E é um bolo assim coringa, que sai super bem aqui na confeitaria, na doceria. Esse bolo é o queridinho dos clientes, e vocês vão ver por quê, porque ele fica assim maravilhoso. Então eu tô terminando aqui de colocar essa camada do recheio de chocolate, ó, tá vendo que é bastante recheio mesmo, o bolo fica bem alto, e é assim que eu consegui conquistar os meus clientes, com bolos bem recheados, porque eles gostam, e é assim que eu atendo o meu público. Ó, gente, aqui eu vou pegar, espalhar com o auxílio de uma colher, para ficar bem retinho o recheio, ficar bem uniforme, não ficar torto na hora de cortar, tá? Isso é muito importante para você poder aí apresentar um produto bem bonito na hora de tirar foto. Ó, aqui, para fazer o próximo recheio, eu tenho 200 ml de chantilly já batido em ponto firme, tá bom, gente? Pode bater ele em um ponto mais firme, tá?
Aqui eu vou adicionar algumas colheres de recheio. Gente, é a olho, tá bom? Não tem a quantidade certa, mas aqui eu coloquei mais ou menos, acho que umas 8 colheres de recheio. Aí eu vou colocando um pouco, vou mexendo, coloco mais um pouco, mexo novamente até chegar no jeito que eu quero, na estrutura que eu quero, tá? No sabor que eu quero. É bom você experimentando e ver se o sabor de chocolate está intenso no seu recheio. E aí eu vou colocando aqui, ó, vai ficar tipo um mousse, né, de chocolate, bem gostoso, fica bem aerado e dá uma quebra no recheio de chocolate e super casa, gente, esses dois recheios. Tanto é que eu vendo muito esse bolo aqui no delivery, ó. E aí você só vai pegar uma colher e espalhar esse outro recheio por cima. 200 ml de chantilly batido é o suficiente, tá bom, gente, para essa quantidade de bolo. E aí eu vou espalhando aí até ficar bem retinho e bem lisinho aí em cima do meu bolo, tá? Feito isso, ó, já terminei aqui, já deixei tudo certinho. Venho com a minha próxima camada de bolo por cima, ó. E aí, gente, não tem segredo. Você vai molhar bem esse bolo e depois que eu tiro da geladeira, eu molho novamente. Se eu sinto que o bolo tá um pouco seco, eu venho e molho novamente. A calda que eu uso é leite condensado e água, tá? Não uso outra calda. E aí eu venho agora, tampo por cima bem tampadinho, bem vedadinho, tá bom, gente? Pra não criar pedrinhas de gelo no bolo também, já que ele vai pro freezer. Eu deixo aí 6 horas na minha geladeira normal e 2 horas no congelador. Gente, e olha só, gente, eu fui inventar de fazer umas fatias maiores, porque os clientes estavam pedindo o bolo num tamanho maior. Geralmente essa forma rende 12 fatias de bolo, mas como eu fiz aí uns tamanhos exagerados, uns tamanhos maiores, me rendeu aí 12 fatias de bolo. Olha só, na hora de cortar, vocês veem aí que tá até um pouquinho firme, mas é assim mesmo. Como que eu não vendo no mesmo dia o bolo gelado, quando eu levo pro congelador, depois que eu embalo ele vai pra geladeira, ele volta na consistência normal. Vou até deixar uma foto depois pra mostrar pra vocês o jeito que ele fica. E fica super, super cremoso, gente, esse recheio. Aí eu coloquei um pouco por cima desse bolo cacau em pó 50%. E olha só, gente, que bolo lindo. Lembrando que depois que ele volta à temperatura normal, ele vai ficar bem mais cremoso. Vou deixar a foto aqui pra mostrar pra vocês. Mas eu prefiro cortar assim, sempre trabalhei assim, não tem problema nenhum, gente. O bolo volta à temperatura normal, tá? Pode ficar tranquilo. E você também pode fazer esse recheio com um brigadeiro cremoso ao leite, que fica bem gostoso também, tá? E olha só que lindo que fica, gente. E sai bastante, sai super bem esses bolos de fatia aqui. Nesse dia eu fiz 2 receitas, tá? 2 formas de bolo, porque sai bastante. E quando eu faço de grande quantidade. Agora, gente, ó, tô mostrando aqui pra vocês novamente o recheio de chocolate ao leite. E agora, gente, o recheio de ninho. Olha só, gente, esse creme branco super cremoso. Olha só, não é enjoativo, não vai amido de milho, tá, gente? Não vai amido de milho. Muita gente pergunta se os meus recheios vão amido de milho, e esses aí não vão, são recheios cremosos mesmo. Aqui eu piquei 2 Kinder Bueno, bem picadinho. Eu gosto de usar o branco, mas não tinha. Eu piquei porque eu vou usar no recheio. Meu bolo já está assado e agora eu vou montar a minha fatia de bolo de Kinder Bueno e eu vou mostrar pra vocês como que fica. Aqui eu tiro esse tampo do bolo aqui de cima, porque eu não gosto de usar esse tampo de bolo, mas vai da sua preferência. Se você quiser usar, não tem problema. Aqui eu vou cortar o meu bolo em 3 camadas, mas eu vou usar só 2. E essa parte de cima e a outra camada eu vou fazer uns potinhos gelados de creme branco com brigadeiro ao leite, que sai super bem aqui no delivery também, que faz maior sucesso. Por ser um produto mais em conta, eu vendo muito. Então aqui, ó, vou com a faca
Gente, aqui ó, eu fico com a faca parada e eu vou girando o bolo. Assim a fatia sai bem retinha. Então, para quem não tem aquele instrumento que a gente mede, né, a fatia para poder cortar super retinha, eu não tenho. Então, eu faço desse jeito. Eu vou girando o bolo na bailarina e aí vou cortando a fatia e ela sai retinha, ó. Aqui eu já coloquei um plástico na minha forma, coloquei uma camada de bolo e vou umedecer bem, gente. Lembrando que esse bolo tem que ser bem molhadinho. Eu também levo esse bolo pro congelador, porque esse recheio branco eu deixei ele bem mais cremoso do que o ao leite, tá? Lembrando, se você comprou a apostila e for fazer esse recheio, você pode deixar ele num ponto mais firme e usar as quantidades que eu coloquei lá na apostila para você poder rechear bolo de aniversário, bolo de fatia, gente. Você pode saborizar esses cremes, fazer recheio de Rafaelo, recheio de Kinder Bueno, recheio de Prestígio. Então assim, são recheios coringas que você não vai precisar fazer mais nenhum outro recheio. Você vai fazer esses e saborizar. Ó, aqui eu tô colocando o meu Kinder Bueno picado, tá? A quantidade também que eu tô usando aqui, gente, é a olho, porque eu já sei o tamanho que eu gosto da minha fatia. Então, você tem que aí experimentar e ver o jeito que você vai fazer, rechear o seu bolo. Se você quer um recheio mais alto, se você quer um recheio mais baixinho, para poder vender mais em conta, tá? Então, aí vai do jeito que você trabalha no seu delivery. Não tem como eu falar para você fazer de um jeito se você trabalha de outro, tá? Então, eu vou colocando todo esse recheio aqui. Depois que eu coloquei o bolo e eu molhei, eu vou despejando todo esse recheio aqui no meu bolo. E aí, gente, não tem segredo. É só você vir com a colher e espalhar muito bem esse recheio, para ele poder ficar bem retinho, ficar bem uniforme. E na hora de cortar a sua fatia de bolo, ele ficar bem retinho, ficar aquela foto bonita. Na hora de você tirar a foto, né, e mostrar para o seu cliente, fazer sua propaganda aí do seu doce. Lembrando, gente, que o cliente come primeiro com os olhos e depois, né, vai provar o nosso produto. Então é super, super importante você ter um cenário bonitinho, organizadinho. Você fazer um cenário aí na sua casa sem gastar muito, só usar um lugar bem iluminado, um lugar onde as fotos saem bonitas. Você pode editar o seu vídeo também. Hoje tem bastante programa de edição gratuito, eu uso bastante, estou aprendendo bastante aqui na internet também. Então, vale super a pena você investir no seu negócio, porque só assim você vai conseguir crescer. Ó, coloquei a outra camada de bolo aqui por cima. E aí eu venho regando bem, gente, ó, eu molho bastante para ficar um bolo bem úmido, porque ninguém merece comer bolo seco, né? E depois que ele vai pro congelador, ele tende a ficar mais seco, né? A puxar mais, então eu gosto de molhar bem. Aí aqui, ó, eu vou tampar e vou levar pro congelador, gente, por 4 horas, 6 horas ou de um dia pro outro. Eu gosto mesmo de fazer de um dia pro outro. Aí quando eu tiro do congelador, eu deixo 3 horas na geladeira normal, de 3 a 2 horas na geladeira normal, antes de cortar, e mesmo assim ele fica uma fatia firme, tá bom? Então, ó, tampei aqui, vou levar pro congelador e vou fazer a minha outra sobremesa e vou mostrar pra vocês. Ó, aqui eu uso essa embalagem quadradinha, eu não sei o nome, gente, pra indicar pra vocês, mas é super fácil de achar, tá? Aí aqui, ó, eu vou colocando a camada de recheio de chocolate, tá? O creme de chocolate ao leite. Gente, por isso que eu falo pra vocês, esses cremes, eles são coringa. Você pode saborizar com Nutella, você pode saborizar com amendoim, você pode saborizar de Ferrero Rocher, Kit Kat, sonho de valsa. Então eu falo assim, recheio que hoje eu não troco aqui. Demorou muito pra mim chegar nessa consistência desses recheios, mas hoje eu já não tenho mais problema de que recheio usar, porque eu sei que eu posso fazer as massas coringas e depois eu vou só saborizar do jeito que eu quero, tá? Então aqui, ó, eu vou fazer, acho que eu fiz nesse dia 12
12 bolinhos desse daqui e sai bastante. Eu vendo num valor super acessível, porque é pequeno, né? Às vezes o cliente não quer comprar aquela fatia de bolo, mas quer comprar aí um produto mais em conta. Pessoal, principalmente o pessoal que trabalha no comércio, então eu vendo super bem. Aqui, ó, eu vou colocando lascas de bolo, tá? Ó, lascas de bolo em cada potinho, não muito grosso, tá bom, gente? Você pode pôr fininho aí. Esses bolos aqui, gente, esses pedaços de bolo foi o que eu tirei do bolo que eu vou fazer o bolo de corte. E aí, pra não deixar estragar, né, pra gente poder usar, eu uso em outras sobremesas. Então, tudo aqui é aproveitável. Feito isso, ó, eu venho molhando bem, tá? Pra também não ficar seco depois que vai pra geladeira. Os meus doces, gente, eu gosto de molhar bem, porque a minha geladeira, ela, graças a Deus, é uma geladeira muito boa. Então, se você fizer e não molhar muito os doces, tende a ressecar, sabe? Então, eu sempre tô molhando bem aí os meus produtos, os meus bolos, principalmente, pra ficar bem molhadinho. Ó, então aqui por cima coloquei o bolo. Deixa aí eu meu venho negócio. com o bico de confeitar e fiz aí um zigue-zague do creme de chocolate ao leite. Depois venho novamente fazendo um zigue-zague com o creme de chocolate branco. E o nome que eu dou para esse doce é pote gelado de casadinho, porque é o branco e o preto, né? Então eu vendo assim e sai super bem. Aqui eu tô colocando um granulado de chocolate ao leite, aquele granulado mais gourmet. Coloca a etiquetinha, ó, e tá pronto para vender. Você também pode fazer uma camada a mais depois, se você quiser colocar mais uma camada de bolo, mais uma camada de recheio, fica topzera também. Ó, gente, aqui não consegui gravar para vocês, mas eu fiz essa travessa recheada de ninho com brigadeiro e morango, gente. Essa travessa sai super bem aqui no delivery. Oi, gente. No outro dia, boa gente, tarde. Outro dia por aqui, eu já desenformei o bolo. Já desenformei, olha só. E olha só. Que lindão. Esse recheio de Kinder Bueno é maravilhoso. Recheio, ó, e reforçando vocês retinho, que os nossos recheios bases estão disponíveis na nossa apostila. E aí tá? eu vou cortar aqui, pra ó, vocês. pra Aqui, cortar, eu tenho um copo com água quente e coloquei a faca já pra uma esquentando. fatia bem mais bonita e vou usar, bem gente, mais fácil de essas cortar embalagens também. aqui, ó. Aqui eu tô usando essa embalagem fatia de de bolo fatia mesmo, pra bolo. tá? Você vai Essa achar ela daqui como é a embalagem grande, de fatia pra tá? bolo, tá? E Tem eu tô a usando pequena a grande, e essa é a grande. a pequena. Pra esse bolo meu, eu gosto de usar a grande, mas se você vai fazer um bolo menor, você pode aí comprar a fatia pequena também, que sai super bem. Olha só, gente. Já tirei o meu bolo, tá vendo como tá bem consistente o recheio. Mas é porque o bolo tá levemente congelado e não altera o sabor do bolo, tá bom, gente? Não precisa, eu não gosto de bolo congelado. Não altera, vai voltar a temperatura normal. Eu vendo super bem, meus clientes super elogiam os meus produtos aqui. Gente, não tem problema. Até eu começar a atender e colocar na geladeira eu não trabalharia já assim, chegou, tá bom? Pros fiscais de plantão, a gente fala isso, né? Tá? Porque tem bastante gente que vem criticar aqui o trabalho da gente sem ao menos saber ou trabalhar com confeitaria. E olha só, que delícia, e os pedacinhos de Kinder Vou Bueno, mostrar aqui pra vocês como que fica da delícia o Kinder Bueno nessa fatia, gente. E essa fatia, ela fica bem saborosa por conta do Kinder Bueno. Olha só, os pedacinhos de Kinder Bueno aí no recheio do bolo. E esse bolo sai super bem também. O que mais sai aqui de fatia de bolo é o bombom aberto de morango. Vou terminar de cortar aqui e já volto pra mostrar pra vocês. Sucesso aqui. Depois, olha, gente, de todas Kinder as fatias Bueno e o de Ferreiro Rocher também sai bastante. E tudo feito com as bases, tá bom? Só vou saborizando. Olha só, gente, as fatias já estão cortadas, tudo certinho. Aí eu vou usar muita meu creme de chocolate para poder fazer a decoração. De confeitar, ele é assim, né? Aqui, ó, eu uso assim, ó, o bico de confeitar. Ó, ele é assim, gente, ó, pra em ficar pezinho, tá? Ó, com essa voltinha, pra poder ficar esse zigue-zague, essa fatia bonitinha. Ó, vou fazer outra. Mas você pode se também o saco fazer de confeitar for mais fininho, fica mais bonito de confeitar um pouco menor, ó, tá bom? Pra sair mais baixo essa cobertura.
Você pode também usar o bico pitanga, que fica bem bonito. Eu achei que eu mudei de forma, gente. Eu achei que a fatia ficou menor. Tem gente que não gosta da cobertura tão grossa, fazer na outra forma que eu usava. Então esse aí é só diminuir o tanto que você vai cortar o saco de confeitar também, que dá super certo. Eu gosto assim, acho que fica bem bonito. Olha, gente, então e olha só, gente, aí por cima eu venho com aquele granulado de chocolate ao leite, aquele granulado nobre, né? De chocolate ao leite. Vou colocando aqui por cima da fatia. E depois eu venho com o Kinder Bueno por cima, porque o bolo é de Kinder Bueno. Se você fizesse de morango, você ia colocar metade de morango por cima, de Ferrero Rocher você poderia colocar castanhas e Ferrero Rocher, ou só as castanhas também, que dava super certo. De chocolate você também pode fazer e colocar uns granuladinhos e assim por diante, gente. Olha só que linda que fica a fatia. Aqui eu já tinha ajeitado para poder tirar foto e eu gostei bastante do resultado. Então, gente, só quis compartilhar um pouquinho do meu dia no delivery com vocês. Espero muito que vocês tenham gostado do vídeo. Se você gostou, deixe o seu like, se inscreva aqui no canal para não perder nenhum vídeo. Então, gente, é isso, tá? Espero muito que vocês tenham gostado. Quem quiser adquirir a apostila, só me mandar mensagem, me chamar aqui, tá? Entrar em contato comigo, que a apostila está em promoção. Pra você poder fazer essas fatias maravilhosas, tantos outros doces, pra você arrasar de vender aí no seu delivery. Um beijo, fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo. Pedaços de Kinder Bueno.